em mesmo assunto da semana passada, quem é a pessoa que Deus usa, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada sobre isso e nós precisamos ter em mente que Deus tem critérios próprios, né? Então, eu vou apenas recapitular alguns pontos da mensagem do domingo passado, para que os irmãos que porventura não estavam possam se inteirar. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, o Senhor, a uma certa altura, falou para os discípulos: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, observe muito bem que essa escolha é uma escolha de caráter geral. Aqui, o Senhor está falando para os seus discípulos que eles foram escolhidos por Ele para que eles pudessem, portanto, testemunhar algo que eu falei aqui hoje de manhã, no primeiro culto, testemunhar, porque nós fomos chamados para sermos testemunhas, mas isso envolve um compromisso, um grande compromisso de Deus para conosco. Quando nós cumprimos esta parte, pode baixar um pouquinho. Quando nós cumprimos esta parte, nós, portanto, somos testemunhas, nós não ficamos fechados em nós mesmos, porque muitas pessoas, elas envolvem a igreja nas suas necessidades, a igreja ora, elas recebem uma bênção, e elas então se fecham nisso aí. O Senhor diz Ele nos nomeou para que nós pudéssemos sair e dar frutos. Então isso quer dizer que todo cristão, ele foi escolhido por Deus para que possa, portanto, gerar frutos, seja uma pessoa frutífera. E diante disso aí, nós então fomos para os critérios que Deus usa, né? Quais seriam, nós observarmos, temos as pessoas que nós podemos classificar como aqueles que seriam os missionários improváveis, ou seja, as pessoas que ninguém escolheria. Por exemplo, quem é que em sã consciência, no meio de uma grande cidade, escolheria uma mulher que ela era uma sacerdotisa de deuses estranhos para ser alguém importante na obra de Deus, como foi Raabe, por exemplo. Eu acho assim, muito feia a palavra prostituta, porque na verdade, eu diria que essa palavra foi mal traduzida do original para o português. Raabe não era uma prostituta como nós conhecemos, ela era uma sacerdotisa, e as sacerdotisas naquele tempo, por força da sua profissão, elas tinham que até se prestar para certos favores. Mas o Senhor viu alguma coisa em Raabe que ninguém tinha visto. E o Senhor mandou 2 homens lá. E ela escondeu aqueles homens. Eles eram judeus. E por causa disto aí, eles puderam, portanto, ver a cidade. Ela era lá entre aquele povo que morava ali em Jericó, e depois então ela vem morar com o povo de Deus, ela casa-se com alguém dali, e ela está na descendência direta ela era, na verdade, ela era avó, né? Avó de Davi, Raabe, avó de Davi. Então, aliás, bisavó de Davi. Então vejam como quem escolheria? Ninguém escolheria, né? Ninguém escolheria. Seria a pessoa improvável, ela nem sequer era judia. Vamos para o livro de Juízes, quando aquele grande exército ataca Israel e Baraque fica amedrontado. Débora diz para ele assim: olha, eu vou contigo, mas será pela mão de uma mulher. Você não vai ter a honra de
de fazer a grande conquista. Você não vai ser aquela pessoa que vai, portanto, matar o chefe do exército. Deus vai usar uma mulher. Todos pensavam que era Débora, porque ela era profetisa. Mas não, nem sequer não era judia. Jael não era judia. Não, ela não era do povo de Deus, mas ela era alguém que temia a Deus. Amém. Então, o primeiro critério, se você quer ser chamado por Deus para algo, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, o primeiro critério, você precisa temer a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. E quando chegou a hora certa, e observe que o marido de Jael, ele era um comerciante, ele não queria problemas, então ele até saiu dali e foi oferecer os préstimos dele para o rei do inimigo, que era Jabim. Deixou a mulher sozinha em casa. E quando aquele general chega, ela sabia exatamente o que fazer. E ela foi a pessoa que Deus usou para pôr fim naquela guerra. Então, se você temer ao Senhor, se você for temente, e o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, não. É obedecer a Ele. É ouvir a palavra de Deus e ser obediente a essa palavra. Isaías fala acerca de Jesus, lá no capítulo 53, que quem creu na nossa pregação? Ele veio surgindo como uma raiz de uma terra seca. Você já viu a raiz de uma terra seca? Ela quase não tem água, e diz que ele não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha aparência, ele não era aquele personagem que chamasse atenção. Então ninguém escolheria Jesus. Quando Natanael estava debaixo da figueira e estava estudando a Bíblia, e chega o outro discípulo assim: olha, encontramos o Messias, ele é de Nazaré. Natanael disse assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era uma cidade mal afamada. Os galileus tinham má fama, eles eram confusionistas, eles eram problemáticos. Então, isso era a fama que eles tinham. Quem escolheria Jesus? Quem é que elegeria para ser seu mestre um filho de um carpinteiro? Uma pessoa que não tinha títulos, não tinha escola, não tinha estudo, não era um mestre. No entanto, ele foi escolhido por Deus para ser o Salvador do mundo. Deus tem critérios. Deus tem critérios que são próprios dele. Então, eu falei também no ano passado que Deus usa primeiramente quem está perto. Nós temos uma tendência, às vezes, de buscar alguém que está longe. Fulano, precisamos de alguém especial. Aí manda buscar aí um doutor, alguém que estudou muito. Deus vai usar primeiramente quem está perto. Amém. Quem é que estava na casa do grande general Naamã, que ele era o homem que tinha conquistado, ele venceu, ele era o chefe do exército dos assírios. Quem era? Era uma menina judia, escrava. É ela que estava lá. Ela estava lá, contra a sua vontade, porque ela era escrava. Mas o seu senhor, quando chegava em casa e tirava aquela roupa de general, apareciam as manchas da lepra. Ela podia pensar com alguns: olha, eu quero que ele se dane, que ele se lixe, que ele vá para o inferno, que ele morra seco aí. Não, ela disse: se o meu senhor pudesse ir lá em Israel conhecer o profeta, ele ficaria curado. Amém. Ela testemunhou. Testemunhar é importante. Amém. E eu vejo, irmãos, olha, uma menina, as mulheres, imagina se hoje, em boa parte desse nosso continente, e na Ásia, as mulheres aí, quando elas ganham alguma força, metem logo na cadeia. Onde está aquela lá de Mianmar? Está presa. A Indira Gandhi, mataram. Então, os homens têm a sociedade, no modo geral, ela é machista. E naquele tempo era muito pior. Então, que força tinha a palavra de uma criança escrava, de uma menina escrava? Mas quando você teme a Deus, a tua palavra sai com a força de Deus na tua vida. Tem uma autoridade que não está no mundo, que não é própria do mundo. E o homem ficou incomodado. Aquela menina deveria ser uma boa menina. Ela deveria ter um bom testemunho em casa.
ela deve ser alguém especial. E ele correu para o rei. Rei, tem uma menina lá em casa que disse que o profeta pode me curar. O rei era acostumado a dar ordens. O rei faz uma ordem, uma carta, ordenando para o rei de Israel: olha, quando essa carta chegar aí em você, eu quero que você mande o teu profeta curar o meu general. O rei ficou desesperado, mas ele já acabou, ele já matou, agora ele está arrumando confusão comigo, como é que eu vou curar? Eu não vou curar ninguém. E o profeta ouviu e disse assim: manda ele aqui. Manda ele aqui, ele vai saber que aqui em Israel tem Deus e tem profeta. Isso é testemunho, isso é confiança. A confiança faz toda a diferença. E então aquele homem foi lá. E quando ele chega ali, com toda a sua comitiva, e o Eliseu nem foi lá fora falar com ele. Mandou o Geazi, que estava quase desviado, dizer: olha, manda ele tomar banho 7 vezes. Ele ficou revoltado: eu sou um comandante, e os rios da minha terra são rios de água melhor do que esse Jordão aqui. Ele tinha razão, porque o Jordão é um riozinho feio mesmo, feio. É um rio de água barrenta, estreitinho, só cresce um pouco quando ocorre o degelo lá nas montanhas, lá na Jordânia mesmo, daí o nome dele Jordão. Alguém falou para ele assim: general, se ele tivesse falado de você fazer uma coisa difícil, você faria? Faria. Isso mandou você só se lavar no rio 7 vezes. Milagre não acontece sem humilhação. Às vezes a pessoa acha que pode comprar, que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma grande oferta, eu vou fazer isso. Até alguns que fazem, deixam herança, né? Olha, para fazer isso, assim por mim depois que eu morrer. Não. Oferta não compra milagre, oferta não compra bênção, oferta não compra nada. Oferta não compra favor, especialmente se foi aquela oferta interesseira. Eu vou dar, certo? E Deus vai então fazer algo por mim. Não. E ele foi e mergulhou 6 vezes, e na 7ª vez ele viu que havia a sua pele estava, o seu corpo estava curado, porque ele obedeceu. Milagre não vem sem obediência também. Então, quais serão as escolhas, né? Quais serão os critérios de Deus? Nós mencionamos algumas coisas aqui. E agora falamos também um pouco sobre Saul e Davi. E antes de entrar em Davi, porque Saul foi o primeiro rei de Israel, eu quero examinar junto com vocês algumas razões pelas quais Saul, depois de ter sido escolhido, foi rejeitado. Deus se engana? Não, Deus não se engana. Algumas pessoas pensam, presbítero Apolinário, que eu fui escolhido por Deus, agora está tudo bem, ninguém me toca. Cuidado com isso. Você não é intocável. A pessoa mais importante em Israel, até aquela altura, depois de Deus, era o profeta Samuel. E eu quero ver com isso aqui. Na aparência, ou seja, no seu porte físico, Saul impressionava. A Bíblia nos diz, eu vou ver aqui, eu acho que é capítulo 10 de 1 Samuel, né? Deve ser isso aqui. Isso foi quando ele ungiu Saul, capítulo 10, verso 1. Mas aí, depois, quando procuram Saul, ele estava escondido no meio da bagagem. Mas quando o acharam, né, 10, 23, diz assim: e correram e o tomaram dali, escondido no meio da bagagem, e colocou-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Quer dizer, então o mais alto de Israel chegava na altura do ombro dele. O povo judeu realmente não é um povo de grande estatura, mas Saul devia ser um homem diferente. Não fui eu. Acho que algum servo do Saul que andou por aí. Algum adepto, discípulo do Saul. E então Samuel ungiu o Saul. Ele era um homem, portanto, assim que mostrava assim que era uma pessoa destacada, e ele começou bem. Saul não começou mal. Porém, antes
Samuel mostrou para o povo o erro deles de ter rejeitado o Senhor. E Samuel diz aqui no capítulo 12 o seguinte, olha só, 12 de 1 Samuel, diz assim: havendo entrado Jacó no Egito, versículo 8, os vossos pais clamaram ao Senhor e o Senhor enviou a Moisés. Porém, verso 9, porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então o Senhor os entregou na mão de Sísera, aquilo que eu falei ainda agora, e clamaram ao Senhor. E o Senhor então ele levantou Jerubaal, que era Gideão, e Bedã, e Jefté, e Samuel. Quer dizer, cada vez que o povo clamava, Deus levantava alguém para poder, portanto, liderar. Mas vocês então rejeitaram. Ele disse: vocês não rejeitaram a mim, vocês rejeitaram Deus. Nós temos uma tendência, eu falei isso domingo passado, a sempre nos fixar numa figura humana. Numa figura humana. E todo homem está sujeito a erro. Naturalmente, a pessoa que parece ser mais correta, ela não é assim tão correta. Todo ser humano vai falhar mais cedo ou mais tarde. Se você se você focar a tua vida, escolher alguém como espelho, você vai se decepcionar. Porém, se você olhar para Jesus, a Bíblia diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele não vai falhar conosco jamais. Mas as pessoas, então, elas têm essa tendência. E elas queriam um rei visível. Por quê? Porque Deus não tem uma imagem de Deus. Ninguém consegue, mesmo as pessoas que têm visões do céu, ninguém consegue, irmão Marcos, descrever o rosto de Cristo. Ninguém consegue. Pode observar, as pessoas dizem: eu vi a mão furada, eu vi assim, mas ninguém consegue definir, porque Deus não quer. Eu achei interessante, um dos nossos irmãos estava pregando lá em Everton, e ele disse assim: sabe por que Deus não quer saber de imagem? Porque Ele já fez uma imagem. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus não quer, você não tem que fazer um ídolo ou uma... Isso deve ser... Deixa só isso aqui, ó. Se dependesse de mim, não precisava de som na igreja. Essa tribulação aí é sempre em todo lugar que a gente vai. Todo lugar que nós vamos é sempre a mesma coisa. Mas voltando aqui ao ponto, em que as pessoas muitas vezes elas são levadas a focar na figura de alguém, quando nós precisamos olhar para Deus. Então, Saul era, portanto, aquela pessoa que impressionava. Mas ele começou bem, você vai ver, no capítulo 11, ele começa bem, ele ataca os amonitas, ele vence os amonitas. E o que eu acho interessante é que Israel não tinha espadas de ferro. Israel ainda estava vivendo a idade do bronze. Israel não tinha ferreiros. Deus permitiu isso para que eles não confiassem nas suas espadas, mas confiassem no Senhor. E mesmo assim eles venceram os amonitas, e aí eles desafiam os filisteus, que eram um povo guerreiro. Imagina que Saul tinha 3.000 homens, e uma parte estava com Jonatas, e o exército dos filisteus, aqui no capítulo 13, diz assim, verso 5,
filisteus se juntaram para pelejar contra Israel, 30 mil carros. Esses carros, havia dois tipos de carro que os exércitos usavam. Havia um que iam dois soldados, não é? Um conduzindo e o outro normalmente era um arqueiro, e havia os carros puxados por até 4 ou 6 cavalos, onde iam vários soldados. Então, esses 30 mil carros aqui, nós estamos falando aqui de mais de 60 mil soldados ali, e mais 30 mil cavaleiros, e um número, então o exército dos filisteus era gigantesco. Era um exército enorme, não tinha, era uma coisa sem hipótese. E eles tinham, tudo deles era de ferro, enquanto que Israel estava, portanto, vivendo a idade do bronze. E diz aqui, vendo, pois, os homens de Judá, de Israel, que estavam em angústia, o povo se escondeu pelas cavernas. Eles nem foram, né? O povo ficou com medo, eles começaram uma guerra sem estrutura. Isso aqui é um erro tático tremendo. Ninguém começa uma guerra se você não está estruturado. Você não entra numa luta se você não tem condições de vencer aquela batalha, a menos que alguém te atacou. Então, o que o Saul faz? Primeiro, aí eu quero aqui agora listar os principais erros de Saul que o levaram a ser rejeitado por Deus. Quando ele se viu neste aperto, e Samuel tinha dito para ele, você espera por mim 7 dias. Quando Deus der uma ordem para você, você precisa atentar para aquilo que Deus disse. E espera por mim 7 dias. Não tinha acabado ainda os 7 dias. Estava no 7º dia, e Samuel não chegava, porque Deus tem a hora dele para tudo. Saul estava sendo testado na sua obediência. E o Saul o que faz? Mas não tinha, já tinha sim. Se você observar, tinha um sumo sacerdote chamado Aías, que ele era neto de Eli. Entendeu? E ele então, ele pegou, ele só chamou, esperou 7 dias, e como Samuel não chegava, e o povo estava se escondendo, ele foi e fez um holocausto, ofereceu um sacrifício. Isso não era trabalho dele. Se ele tivesse dito para o sacerdote, Aías, vem aqui, ora por nós, e vocês vão ver o seguinte, desde o dia em que a arca foi tirada lá de Siló, onde estava antes, quando aquele santuário foi profanado, essa arca ficou ali na casa de Abinadab por quase 80 anos, e então a arca se tornava assim, ela era apenas um objeto de exibição na hora que eles queriam mostrar algum poderio. Então, a arca estava ali, estava no meio deles, sim. E tinham lá, um sumo sacerdote também estavam lá, mas não usaram. O rei sozinho resolveu sacrificar. E quando você passa daquilo que Deus te chamou, é muito importante você ficar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. E o Saul ofereceu, na hora que ele está sacrificando, chega o Samuel e faz uma pergunta para ele. O que foi que você fez? O que fizeste? O que fizeste? Versículo 11 do capítulo 13. Então disse Samuel, que fizeste? Que é isso que você, Saul, por que você foi fazer isso, Saul? Você não estava aqui e o povo se espalhava e então eu achei que um sacrifício. Se você observar o restante do capítulo 13, todo ele, é Samuel dizendo para Saul, e disse assim, olha, versículo 14, versículo 13, agiste erradamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus... E qual era esse mandamento? É o que estava na lei. E a lei dizia que somente os sacerdotes podiam oferecer sacrifício ao Senhor. Ninguém podia tirar isso. Somente um sacerdote podia fazer isso. É por isso que a lei dizia o seguinte, olha, você tem o teu dízimo de ovelha, de cabrito, de trigo, de cevada,
e você não é muito longe a casa do Senhor, ele diz o quê? Vende, transforma em dinheiro e leva lá. Porque ele não podia sacrificar lá onde estava. Isso era trabalho do sacerdote. Quando você lida com Deus, cuidado. Deus, ele não é flexível. Deus é inflexível. Deus não se dobra. Deus não faz curva para poder te atender. Você quer andar com Deus? Anda na linha reta, chamada vontade dele. Aí já vem a primeira... Isso ele estava, irmão, isso era o segundo ano do governo dele. O segundo ano do governo de Saul. Agora, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe. Irmãos, só a presciência de Deus, porque Davi não era nascido ainda. Davi só foi nascer 8 anos depois desse dia aqui, que Davi foi nascer. Portanto, 25 anos se passaram até que Davi foi ungido rei. E outro tanto até que ele assumiu o trono. Mas Deus, anote isso, para Deus o tempo não existe. Deus é Senhor do tempo, Deus está, Deus não vai ser. Deus está, Ele é. Ele é. Então, é isso que as pessoas não compreendem. Que a soberania de Deus, ela é absoluta. Não, a Bíblia não diz Deus será ou não, Deus é. O mesmo ontem, hoje, ele é o tempo presente, ele é. E nós temos que ter em mente isso aí, que o nosso Deus, ele é. E então, já a primeira sentença de que Saul havia perdido o reinado, e não tinha ninguém ali para substituir o Saul. Ninguém. Segundo erro está aqui no capítulo 15 e verso 12. Segundo grande erro, né? Nem vou falar daquele voto dele lá, que está no capítulo 14, que quase matou o Jonatas. Mas diz aqui, e madrugou Samuel para encontrar a Saul. Por quê? Porque da outra vez Saul disse que o Samuel tinha se atrasado, então agora o Samuel madrugou, ele chegou mais cedo. Certo? Que eles tinham combinado ali, portanto, né? Samuel tinha uma tarefa, que justamente era repreender o Saul, porque ele não destruiu os amalequitas, esse é o terceiro ponto. Mas, olha só, em vez de edificar um altar ao Senhor, ele construiu um monumento para ele mesmo. Ele fez algo para ele próprio. Está aqui, ó. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então fez a volta e passou e desceu até Gilgal. E cada vez que Samuel encontrava Saul sempre tinha uma desculpa. Aprenda uma coisa, você não dá desculpas para Deus. Você não vai dizer assim, bem que eu queria fazer assim, mas na hora alguma coisa aconteceu. Você disse isso para mim, você diz isso para tua mulher, para o teu marido, para o teu pai, para tua mãe. Mas você não diz para Deus. Porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe que a decisão foi tua de fazer aquilo. Que nenhum fator externo foi responsável. Você sozinho foi responsável. Então ele teve tempo de construir uma coluna, né, para ficar marcado. Isso aqui é um monumento, né? Ele fez para ele. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor, que diz ainda isso, olha, fiz o que Deus mandou. Então Samuel disse assim, escuta, se você fez o que Deus mandou, e aqui está o terceiro erro. O que barulho é esse que eu estou ouvindo aqui de ovelhas, esse mugido de vacas, que isso que eu atravessei, isso aqui não estava no teu acampamento. Ah, Samuel, sabe o que é? O povo. O povo decidiu poupar o melhor que tinha. Então, eles trouxeram oferta contaminada para o arraial. Que Deus tinha dito, vais destruir Amaleque, que Deus tinha dado uma profecia por Moisés. Parece capítulo 17 de Êxodo.
eu posso estar enganado, em que diz, anota no livro, eu vou riscar Amaleque totalmente. Amaleque vai desaparecer. Essa era a chance. Quando os amalequitas atacam Israel, a chance era essa. Deus disse, destrói, vai e destrói completamente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos no tempo da graça, mas o nosso Deus é o mesmo. Amém. Quando Deus manda você se afastar de algo, se afaste. Quando Deus diz assim, deixa de lado essa pessoa, você... o Jeremias chorando, Deus disse, Jeremias, não gaste teu tempo orando por esse povo, eu não vou te ouvir. Eles ultrapassaram a linha da graça, Jeremias, eu não vou te ouvir. Deus não vai voltar atrás só porque alguém... E o Samuel sempre chorando pelo Saul e tendo peninha do Saul, porque o Saul devia ser um menino assim, bonitinho, né? Embora fosse meio bronco. Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra. Então, mas que balido pôr de ovelhas é esse? E mugido de vacas. E Saul disse, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou. Mas Deus não deu ordem para o povo. Deus deu ordem para ele. Deus dá ordem para o líder. Deus deu uma ordem para Adão. Deus deu uma ordem para Adão. Deus não deu ordem para Eva. Eva pode ter até escutado, mas Deus falou com o Adão, com o homem. Por isso que o pecado ele se completou quando Adão comeu do fruto. Então Deus deu uma ordem para o líder, que era Saul. Então não era o povo para dizer, olha, Saul é o seguinte, mas ok, poupou as ovelhas, mas por que poupou o Agag também, que era o rei? E queria fazer acordo político? Queria fazer um acordo político, ele queria ficar de bem com o inimigo. Não faz acordo com o inimigo. O teu inimigo é inimigo de Deus. Se a pessoa se colocou como teu inimigo, certo? É inimigo de Deus. Se Deus disser te afasta, não faz negócio, não te liga mais. Eu estava no escritório de um homem bem de vida, não sei se meu filho esteve lá alguma vez, por acaso judeu até. Ele tinha um estúdio, todo esse povo aí, grande, rico, famoso, só gravava com ele. Há 8 anos atrás, eu vi uma mesa de som lá, que tinha custado 4 milhões de randes a mesa de som. Era uma coisa, e não estava em uso ainda ia montar para melhorar o seu estúdio. E eu disse para ele assim, qual é o teu problema? Ele disse, eu tenho um problema que o meu sócio não teme a Deus. Eu disse, então tu tens um problema. Porque Deus tem uma bênção para a tua vida, muito grande. Mas você está insistindo em ficar com alguém que Deus não quer. Amém. Se você não se afastar dele, eu falei, se você não se afastar dele agora, você vai perder tudo que tem. E, presta atenção, se você não se afastar dele agora, enquanto tu pode, vais perder tudo que tu tens. Ele não me ouviu. Ele tinha algo que hoje tem pessoas que estão bilionárias com isso aí. Uma coisa que ele criou. Ele tinha tudo. E hoje não sei nem onde é que ele está. Perdeu tudo. Porque Deus, a bênção de Deus é contigo. O compromisso de Deus é contigo. Eu tenho dito isso para muita gente, sabe? Deus é exclusivista, Ele quer abençoar você. Porque aquela outra pessoa, às vezes, sabe? Ele vai no curandeiro, ele vai lá no espiritismo, ele vai lá no horóscopo, e ele vai dizer que está sendo abençoado, por quê? Porque ele fez isso, aquilo outro. Quer dizer, Deus não vai dividir a bênção dele com nenhum curandeiro, com nenhum espiritista, Deus é Senhor. E então agora o Saul queria o quê? Queria ficar bem com Agag, queria espalhar, não, eu sou benevolente, eu poupei você, mas Deus queria destruir, só que já o mal estava feito. Porque Samuel mata o Agag, certo?
Samuel mata o Agag, mas ficou a geração dos amalequitas ficou lá. Eles pouparam o melhor do povo. Não tem coisa melhor com o inimigo. Não tem nada melhor com o inimigo que vai servir para ti. Se Deus diz, se afasta, você se afasta. Sai, sai. Muda, muda. Procura outro lugar, você procura outro lugar. Se você quer prosperar segundo a vontade de Deus, você tem que caminhar segundo a vontade de Deus e não segundo a tua vontade. Na hora que você decidir honrar homens e você está desobedecendo a Deus, você vai começar a perder e vai perder feio. Então eu vejo que Saul foi sendo rejeitado. E mais uma vez, aí Samuel diz assim para ele, verso 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, aqui ele já considerou isso uma rebelião contra Deus, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei de Israel. Então, meus amados irmãos, aqui vemos que, embora a Bíblia não dê detalhes, Saul cometeu 2 pecados graves aqui. Ele entrou em rebelião contra Deus. E ele estava disputando aqui a orientação de Deus. Ele estava contestando a ordem de Deus. Porque aqui porfiar é sinônimo também de contestar. Ele estava contestando a ordem de Deus. Não era preciso matar. Não era preciso destruir o inimigo. O que ele fez de mal? Esse aqui, aquele que atacou lá o Moisés, aquilo foi outro, isso foi há 400 anos atrás, aqui já é outro tempo. Não. Deus disse para fazer, você faça. Quando diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o teu caminho, quer dizer, você vai andar no caminho de Deus, você vai fazer aquilo que ele quer que você faça. Toda essa prosperidade que você parece que vai ter, o projeto que você fez, se você tira Deus da tua vida, você vai perder. E finalmente, o último e grande erro dele está no capítulo 28 de 1 Samuel, quando ele foi de erro em erro, ele foi de fracasso em fracasso, ele foi se afastando cada vez mais da vontade soberana de Deus. E Deus poupando ele, porque quando você, nesse intervalo todo que tem aqui, do capítulo 14 até o 28, nós temos aquela grande guerra em que Davi aparece, né? Eu vou falar sobre isso no domingo que vem, mas aqui diz o seguinte, Saul, houve mais uma guerra, e Saul então agora resolveu orar, e ele quando foi orar, ele sentiu que Deus não estava ouvindo ele. E ele então chamou o sumo sacerdote, e eles tinham lá o Urim e o Tumim, chamado Luzes e Perfeições, que ninguém até hoje sabe exatamente como era aquilo, isso é um dos mistérios. Nem os rabinos, nem os estudiosos, eles não conseguem entender isso aí, que isso aí desapareceu com o último sumo sacerdote. O certo é que, quando se consultava, alguma coisa aparecia ali e que mostrava qual era a vontade de Deus. E a Bíblia diz aqui que nem pelo Urim, nem pelo Tumim, Deus não falou com ele. Então diz aqui assim, e ajuntaram-se os filisteus no verso 4, e vieram acamparam em Sunem, e juntou Saul a todo Israel, e se acampou em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito no seu coração, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, e nem por profetas. Ninguém. E a pior coisa que tem é quando Deus não fala com o homem. Não tem castigo pior quando Deus não fala com o homem. Quando Deus fica em silêncio. E vocês, aqueles que conhecem bem aqui, sabem que eu já ministrei aqui uma mensagem, o silêncio de Deus.
o que Deus quer dizer quando Deus fica em silêncio, quando Deus não fala nada. O que significa o silêncio de Deus? Pode significar, não é o tempo, não chegou a hora, e também pode dizer, você está fora da minha vontade, você não está mais no meu plano. E foi essa parte aqui. E Saul buscou, ele primeiramente orou, e Deus não falou nada, e era normal que Deus falasse. Aí ele foi buscar o sacerdote não falou nada. Ele buscou, quem sabe, Samuel já tinha falecido nessa altura, não havia talvez profeta em Israel, e Deus ficou em silêncio. E agora eu vou no curandeiro. Vai no curandeiro. Está aqui, ó. Tá? Leia na Bíblia. Como Deus não falou, aí o diabo vai falar, claro. Sem você pedir, o diabo já entra na vida. Imagina se você procura alguém dele. E o próprio Saul havia banido todos os feiticeiros de Israel. Então disse Saul aos seus criados, versículo 7, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que eu vá e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher e tem o espírito de adivinhar. E ele foi lá, ele se disfarçou e foi lá. Foi lá com 2 homens e chegaram até a mulher e disse para ela assim, eu peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira. Portanto, ele tinha consciência que era uma feiticeira e que não era do Senhor aquilo. E me façam subir aqui onde você. Ela fez, isso aqui literalmente é uma sessão espírita. Aqui é o que se chama no espiritismo de mesa branca, em que eles se reúnem à volta da mesa, dão as mãos e invocam o espírito, para que o espírito possa falar. Esses espíritos todos são espíritos enganadores, são todos enganadores. Alguém disse que aqui foi Samuel que veio falar, até muitos judeus defendem que foi Samuel, eu entendo que não foi Samuel. Eu não posso aceitar que foi Samuel, porque quem está com Deus não vem à terra atendendo o chamado de endemoniado, né? E feiticeira é uma pessoa endemoniada. Então não se iluda, não foi Samuel. Pode vir o rabino mais graduado da terra dizer que foi Samuel, saiba, não foi ele. E não foi o espírito dele também. Foi um espírito enganador. Quer ver? Olha só aqui o que diz a Bíblia. Tudo errado. Primeiro uma feiticeira. Ele se disfarça. E diz assim, peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira e faça subir a quem eu que disser. Queria, portanto, falar com um espírito. Então a mulher te disse, eis que tu sabes que Saul fez e tal. E Saul lhe jurou pelo Senhor. Ainda usou o nome do Senhor. Irmãos, a maioria desses feiticeiros usa o nome do Senhor. Muitos usam. Usam o nome de Deus, usam tudo. Existe um demônio chamado cristão. Entre as castas, tem um demônio chamado cristão. Os outros demônios têm medo dele. Que ele consegue imitar tudo, né? Tudo na igreja. E ele jurou pelo Senhor, olha, eu juro pelo Deus vivo que não vai acontecer nada contigo. Muito bem. Estava desviado. A quem te farei subir? Faz-me subir a Samuel. Por que subir? Por que subir? Você precisa entender uma coisa. E Salomão foi o único que escreveu sobre isso com muita clareza. Quando a gente fala, né, que o espírito sobe para Deus, né, certo? Mas o corpo desce, né? O corpo desce porque há uma crença geral de todas as grandes, assim, religiões da Terra, que esse lugar é no centro da Terra, o inferno é no centro da Terra. E naquele tempo, o que seria hoje a figura do paraíso, né? Se você observar na história do rico e Lázaro, diz que o rico viu ao longe Abraão e o Lázaro encostado no peito dele. Portanto, havia uma espécie, era visível, né?
Então, eu posso dizer que ficava a menos de 50 quilômetros um do outro, porque, segundo os cientistas, a gente consegue ver alguma coisa até 50 quilômetros. Eu acho que é muito 50 quilômetros, mas eles dizem que é. Então, subi por quê? Porque estava embaixo. Não esqueça, estava embaixo. E mesmo hoje, vocês observam que todas essas pessoas que lidam com essa coisa de mesa branca e tal, eles falam baixar, né? Baixar porque vai entrar em alguém, certo? Ou então subir. Subir porque está embaixo. E queria que subisse o Samuel. Ok. A mulher era uma curandeira, era uma feiticeira, e ela fez lá a bruxaria dela, certo? Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou ao Saul, dizendo, por que me enganaste, pois tu és o Saul? E o rei lhe disse, não temas, porém, o que é que tu vês? Ela disse, vejo deuses que sobem da terra, deuses com letra minúscula, ela viu demônios. Ela viu demônios. E o diabo, irmãos, a Bíblia diz, lá Paulo escreveu, dizendo que o diabo, ele consegue se fantasiar, ele consegue se travestir de anjo de luz. Anjo de luz, ele consegue o diabo ele pode tomar a aparência de qualquer coisa que ele queira, de anjo de luz. Vejo deuses que sobem da terra. Ora, os judeus sabem que só há um Deus. Irmãos, como é que chama aquela oração do judeu? Ouve o chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele aprende isso desde criança. Isso é recitado todos os dias, mas especialmente na sexta-feira, na cerimônia das velas, no Shabat. Eles dizem isso aí. Eles têm que repetir o Shabat. Quando os ingleses, os americanos entraram na Alemanha, e também os russos entraram na Alemanha, havia alemães que diziam, eu sou judeu. Você é judeu? Tá bom, então você recita o Shama. Porque o judeu sabe o Shama, de cor, todo ele. Ele tinha que dizer, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. Não há deuses. Há um só Deus. Há um só Deus. Quando ele disse, vejo deuses, ela já estava mostrando o caminho da mentira. Na história do rico Lázaro, você vê que a figura de Abraão diz assim, riquinho, é o seguinte, olha, o Lázaro não pode ir aí, nem você pode, tem um abismo inseparável entre nós. Ninguém passa daqui para lá e nem daí para cá, portanto, não sobe ninguém. Quem levou consigo o cativeiro foi Jesus, quando ele foi até regiões inferiores da terra e ele arrebatou o que estava lá e transferiu. Então as almas dos salvos não estão mais ali, visíveis, certo? Então ele viu o que? Viu deuses, viu deuses, já começou aqui o engano. Mas quando a pessoa quer ser enganada, é um problema sério. E como é a sua figura? Ela disse deuses, mas só falou, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. E o Saul entendeu que era o Samuel. Poxa, passou para um demônio se pôr uma capa. Com uma capa. Como é que ele parece? Nem disse como é que parecia. Já é o Samuel. E se inclinou perante ele. E vocês vão ver que a palavra que esta coisa fala para o Saul, né? Ela se cumpre em parte, mas diz assim, amanhã tu e os teus filhos estarão comigo aqui. Desde quando o lugar de desviado é no paraíso? Até onde eu sei, pela palavra de Deus, quem está fora da graça, fora da vontade, quem consulta... Imagina quando acaba de consultar aqui uma curandeira e vai para a guerra, né? Eu sei que Deus é misericordioso, mas dizer que estão lá... Bom. Samuel disse para Saul, aqui a Bíblia, né? Por que me desinquietaste, fazendo subir? Então disse Saul, estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado. Deus não se desviou dele.
Dizer, a pessoa quando está em pecado, ela não consegue reconhecer que ela está errada. A culpa agora era de Deus. Deus se desviou, Deus se afastou de mim. Eu sou bonzinho, eu sou Saul. E Deus se afastou de mim. E agora eu estou aqui. E eu não falou pelos profetas, nem por sonho. Eu te chamei. E o Samuel disse, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado? Aí repete os erros dele. Não deste ouvido ao Senhor, não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Essa parte aqui para mim, imagina, né? Mas razões, os erros principais de Saul. Se você resumir isso aqui, o Saul tinha tudo para fazer as coisas certas e fez tudo errado na vida dele. E Deus esperou, irmãos, 40 anos por ele. Deus dispensou esses 2 anos primeiro de Saul e esperou. Saul reinou 42 anos aproximadamente. Esperou 40 anos. Veja até onde vai a misericórdia, graças a Deus. 40 anos Deus esperou Saul, para que Saul mudasse, para que Saul se convertesse. A ocasião era essa, era a última chance dele. Ele podia até morrer naquela guerra, mas morrer salvo, morrer perdoado. Mas não, ele ainda foi cometer o erro de consultar espíritos imundos para ouvir. Irmão, no dia que Satanás puder falar pela boca de Deus, então o mundo já não existe mais. Deus não está falando contigo? Põe em ordem a tua vida. Deus pode dizer para ti, olha, você não chegou a hora. Essa bênção não é para você. Eu tenho algo melhor para ti. O meu silêncio quer dizer que você deve esperar um pouco mais. Ou então você está fora da minha vontade. Te arrepende, muda, te conserta. Você quer ouvir Deus falar? Você se põe no caminho de Deus. E consultar curandeiro, feiticeiro para ouvir a voz de Deus, isso para mim é o suprassumo da desgraça. Então, se Deus não falou pelo profeta, não falou em sonho, não falou em visão, Abraão estava sozinho na tenda dele lá, com 80 e tal anos de idade já, 11 anos percorrendo aqueles caminhos sozinho, e Deus ficou assim, ele teve uma visão, sabe? Não apareceu uma frase, não, ele viu Deus falou com ele, e ele ainda ficou assim, Deus, vem aqui para fora, eu não vou falar contigo aí no interior da tenda, eu quero te mostrar quem eu sou, conta as estrelas, tu pode, não posso contar, assim como ninguém pode contar, ninguém vai conseguir contar a tua descendência. Deus deu para ele uma palavra de esperança, de fé, uma profecia que nos alcança até hoje. Quando você sai desse buraco que você se enfiou, dessa mesmice, você já se acostumou, acorda, bom dia Jesus, eu vou sair, senta e come, nem lembra que você tem comida ali porque Deus está abençoando e tem alguma coisa para você comer, não agradece por nada, mas quando dá uma topada, poxa, mas por que Deus deixou eu dar essa topada? Olha onde você pisa. Então é assim, nós estamos sempre pondo culpa em Deus, como Saul disse, olha, Deus se desviou de mim. Deus se desviou de mim. Deus não se desvia. Você é que se desviou dele. Você que se afastou dele. Você quer ouvir a voz de Deus? Volte para ele. Se ponha no caminho que ele escolheu. Ponha-se no caminho de Deus e você vai ser aceito por ele. O que Deus disse para Caim? Olha só, essa é uma das maiores pregações que eu conheço. Caim, o pecado está na tua porta. Resiste. Se você fizer o bem, eu vou te aceitar. Simples, não é? Faz o bem, muda. Muda a tua atitude. Para de ser cabeça dura. Para de ser turrão.
Essa é a irmã Rosa, comentarista número 1 da igreja, irmã Rosa. Quando você mudar, eu vou te aceitar. Deus, Caim, tu és primogênito, eu quero te aceitar, Caim, mas você não... o que você trouxe para mim? Trouxe fruta velha, podre, estragada. Não tinha mais aonde enfiar, você traz para mim, Caim. Isso não é coisa, você não está me honrando. Está trazendo o resto, muda. Se você observar, desde o começo é assim, muda e eu vou te aceitar. Faz o que eu quero e você vai andar bem. É isso aí que Deus espera de nós. Deus não quer que você seja perfeito. Deus sabe que você nunca vai ser perfeito. Deus sabe que você vai errar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu. Naquele tempo não tinha, agora tem. Nós temos um advogado no céu. E vai advogar a nossa causa. E vai dizer, Senhor, olha, aquela ali dá muita cabeçada, mas eu gosto dela, Senhor. Tem coisa boa nela, Senhor. Lá dentro, se tu deixasse, eu vou limpar ali, bem o pezinho dela ali, deixa estar, sabe aquelas unhonas que ela está tratando lá, eu vou tratar dela bem, para se converter. Senhor, sabe que ele está vaidoso? Temos um advogado no céu. Mas para ter advogado no céu, você tem que entregar a tua vida, teu coração para ele. Você tem que confiar nele. Você tem que andar com ele, convidar para andar com ele. E ele vai começar a andar contigo, ele vai te falar, ele vai pôr paz no teu coração, ele vai pôr ideias na tua vida. Sabe, ele vai trazer à tua mente coisas novas que você não consegue pensar hoje. Porque você está fechado. Você fechou a tua vida. Você acha que sozinho consegue. E Deus está dizendo, você não consegue. Não te afasta de mim. Vamos estar de pés, irmãos? Domingo que vem nós temos um grande culto aqui, conjunto inglês-português, às 8 da manhã. 8h30 da manhã, um grande culto. E eu vou então estar concluindo essa palavra com as características de um servo segundo o coração de Deus. Mas, pastor, como é possível um homem segundo o coração de Deus que tinha tanto sangue na mão que não pôde construir um templo? Ele não reclamou de não construir o templo. Sabe o que ele fez? Ele pegou toda a fortuna dele e disse, olha, já que eu não posso construir, toda a minha fortuna está aqui para construir o templo. Ele mandou desenhar o templo. Quer dizer, nunca se rebelou contra Deus. Davi era outro improvável, mas eu não quero queimar o filme, né? Você quer saber melhor, não falte o domingo, para você ver que Deus quer usar os improváveis, aqueles que ninguém quer. Por isso que Paulo escreveu assim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as que não são, para confundir aquelas que são. As pessoas podem dizer que você não é nada, mas para Deus você é muito. Você é único. Não tem duas pessoas iguais, não tem. E agora eu falei com o pastor, disse, pastor, como é possível que... Olha só aqui na tua igreja, tinha lá 500 pessoas, não tem um igual ao outro. Vai na rua, não tem um igual ao outro. Como é que Deus consegue, irmão Marcos? Não sai um igual ao outro, irmã Felizarda. Não sai, nem por fora e nem por dentro. Então, quem é que pode contestar o conhecimento e o poder desse Deus? Mesmo aqueles gêmeos são tidos como gêmeos idênticos, não são nada idênticos. Até por fora pode parecer igual, mas lá por dentro é bem diferente um do outro. E Deus faz assim, porque você é único para Ele. Não quer você copiando nenhum homem, nenhuma mulher. Deus quer que você olhe para Ele e você diga, tu és o meu Deus. Tu és o Senhor em quem eu confio. Aleluia. Deixa essa última parte, estamos terminando com a pastora Nádia e já vamos estar encerrando o culto. A oferta. Ixi, eu vou orar por vocês agora ficarem liberados do peso dos dinheiros aí.
Separe essa oferta, uma oferta de amor. A minha já está separada já. Eu quero orar pela tua oferta, orar pela tua vida, orar pela bênção de Deus na sua vida. Pai Santo, graças te damos em nome de Jesus Cristo, que tu és o nosso Deus, Senhor. É bem verdade, meu Pai, que muitas vezes nós não somos aquele servo e a serva que o Senhor merece que nós sejamos. Que o Senhor merece tudo de nós. Toda a graça, todo o conhecimento, Senhor, são teus. E nós muitas vezes fracassamos, Senhor, no dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Mas estamos aqui, Senhor, para confessar a nossa fraqueza diante de Ti, pedir perdão pelos nossos pecados e declarar, Senhor, diante do mundo espiritual que Tu és o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Não temos outro Deus além de Ti, Senhor, e não queremos, Senhor. Ouve-nos agora, Pai, nos recebe na Tua presença, recebe a nossa oferta e abençoa o Teu povo, eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Grupo de louvor, adorando ao Senhor. Em seguida, evangelista Jorge e o pastor Alberto, não sei qual dos dois, com aquele... E a irmã Valquíria pelas irmãs, né? Com aquele trabalho que foi já marcado domingo passado. Senhor, toda a família, agradeço pela esta ajuda para uma fila aqui no Nepal, no Dulikhel, e chave em nome de toda SOS África, pastor Eliel, pastor Júnior, todos os irmãos que contribuíram, estamos entregando essa chave como presente na mão da Sister Sheila, que esse vai ser um grande presente para usar. Está feliz e ela vai falar uma palavra aqui. Thank you so much, Pastor Ellen and family. Thank you so much. I really give you thank my heartily. You give me this security. This is too much helpful for my ministry. Thank you so much. Pastor Eliel, pastor família, somos muito gratos. Estou grato e estamos louvando ao Senhor porque é um grande presente para a vida da pastora Sheila. Thank you so much, Pastor Eliel and Pastor Junior. Thank you so much and all the family. Pastor Jay agradece a toda a igreja, a todos os irmãos que cooperaram para contribuir com a moto da missionária Sheila. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Estamos dando motocicletas, meio de transporte, e eu peço que orem a um pastor que você vai ver aí o pedido dele. Ele é deficiente físico, ele teve poliomielite, caminha com muita dificuldade, precisa de uma motocicleta especial. Então, quem sabe, você vai nos ajudar a poder comprar essa motocicleta, cuja foto vai estar aí. Tudo isso são desafios. Desafios que nós vamos cumprindo pouco a pouco. E hoje nós temos mais um pedido para vocês. Pastor Eliel, Pai do Senhor, quando o pastor esteve aqui, conheceu esse pastor Dev Sahem. Ele tem problemas de saúde desde a nascença, o Senhor conheceu. E hoje, depois do nosso encontro de pastores, ele veio e fez um pedido que ele queria comprar aquele moto, né, de 80 cilindradas que não tem marchas, nada. Então ele veio pedir, gostaria de fazer esse pedido para o Senhor, para a família, para a SOS África, para que Deus possa fazer esse milagre na vida desse pastor. Deus abençoe, pastor. Obrigado.